Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado a jornalista Letícia Mendonça. A nossa convidada de hoje é a advogada Niuly Campos, candidata a governadora de Sergipe pelo PSOL. Tudo bem? Seja bem-vindo, candidata. Eu quero dizer a você que se você quiser deixar de responder uma de nossas perguntas por se sentir desconfortável, fique à vontade, mas nós vamos insistir em perguntá-la. Seja bem-vindo, tudo bem contigo, Niuly? Muito obrigada pelo convite, tudo bem, Nubem, assim, muito feliz pela oportunidade de estar aqui, ao seu lado, ao lado de Letícia, e tem Maísa aqui também me acompanhando, é uma querida, essa turma feminina que vem comigo para essa campanha. Niuly, a pergunta que muita gente, né, de movimentos sociais, de movimentos populares, estudantis, das universidades, pergunta: o PSOL representa que eleitor e quais são essas propostas que vocês apresentam agora esse ano? Veja, Nubem, eu sou filiada ao PSOL há mais ou menos 1 ano e meio. E eu encontrei no PSOL esse lugar onde todas as lutas de fato se encontram. Não é só um slogan de partido, né? O PSOL é um partido diverso, que tem capilaridade nos movimentos sociais, que está no movimento estudantil na universidade, que está nas ocupações do centro administrativo, que é autor da DPF 828, que impediu os despejos forçados durante a pandemia. É esse partido que dialoga lá com as catadeiras de Mangaba, com as catadoras de Mangaba, com os pescadores, com as marisqueiras, com o povo de uma forma geral. É um partido popular e um partido que também cresce muito eleitoralmente. Então, o PSOL representa uma alternativa real de esquerda, capaz, de fato, de resgatar a semente de esperança do povo numa política construída no cotidiano da vida das pessoas, sabe? Numa política em que a gente vai para o chão da praça, das escolas, da universidade, faz como eu tive a oportunidade de fazer ontem, vai lá para as comunidades quilombolas. Ontem eu estive na Resina, eu estive lá em Ilha das Flores, estive também em outras comunidades, Brejão dos Negros, lá em Brejo Grande, dialogando diretamente com o povo, com as demandas, com as dores dos sergipanos e sergipanas. Então, o pessoal tem essa capacidade de dialogar com o diferente e de defender essas pautas que são importantes para a gente acabar com essa coisa de que esquerda é uma coisa ruim, né? A gente entregar, de fato, política pública de acordo com as demandas das pessoas. É a gente pensar em combate real à desigualdade. Eu acho que o PSOL ele representa isso com muita clareza. Niuly, você acha que o PSOL pode estar ocupando o lugar que um dia foi do PT? Olha, talvez não o mesmo lugar. Eu acho que a política é muito dinâmica. Mas eu penso que o PSOL tem construído o seu lugar na política de Sergipe. E a gente, sem nenhum tipo de demérito a qualquer outro partido e também sem nenhum tipo de vaidade, mas com muita consciência do lugar político em que a gente ocupa hoje nesse cenário, eu penso que o PSOL tem, sim, capacidade de crescimento de forma muito clara, muito honesta, como já tem acontecido, inclusive eleitoralmente. Se a gente observar, o PSOL hoje tem a vereadora de Aracaju mais votada da capital, que é a Linda Brasil. Sim. O PSOL tem um grande quadro de quem eu tenho muito orgulho de caminhar, de militar junto, que é o professor Irã, na Assembleia Legislativa, um homem que sempre esteve à frente de grandes lutas. Muito preparado, foi um grande deputado federal, Sim. grande vereador, sou admirador do trabalho dele. Eu também, viu, confesso. E o pessoal tem, por exemplo, Márcio Souza, que é a maior liderança de oposição de Estância hoje, né? Nós temos 2 vereadores lá em Estância. Nós temos também um pessoal crescendo eleitoralmente em todo o estado, com diretórios sendo formados, uma galera muito forte em Laiaquidaban, gente nova, gente em Capela, do Alto Sertão ao Sul Sergipano. Nós temos, de fato, avançado. E para além da luta eleitoral e da representatividade eleitoral que o pessoal alcançou, hoje, por exemplo, a gente tem como pré-candidato, desculpe, ó, a gente está aqui, ó, agora já na candidatura, como candidato a senador aqui, Henrique Clay, que além do cabedal eleitoral, porque veio de uma eleição como o mais votado de Aracaju a Senado, né, mais de 110 mil votos,
Nós também temos essa galera, e representada por Henrique Clay, por muitas outras caras, muitos professores e professoras, juventude, né? E principalmente o povo que está na luta política, é uma galera que, de fato, representa a diversidade do povo de Sergipe. Então, é com essa consciência que a gente sabe que o pessoal tem potencial para crescer. E eu tenho muita alegria e muita consciência também da responsabilidade de estar hoje liderando esse processo como candidata a governadora do estado. Como tem sido a caminhada nas feiras livres, no interior, conversando diretamente com o povo? De que maneira a sua candidatura está sendo recepcionada? Nubem, eu costumo dizer que eu tenho feito política esse ano do jeito que eu gosto, sabe? De fato, caminhando com o pé no chão. Hoje eu até tô aqui, ó, num saltozinho, porque vim, programa bem bonito, mas no dia a dia eu tô com o tênis no pé, gastando a sola do meu tênis, né, o solado, e caminhando nas feiras, de fato, olhando no olho do povo, ouvindo as demandas das pessoas de perto e sentindo de verdade que o povo quer mudança. E o interessante, Yuri, me permita interrompê-la, é que vocês conversam, explicam, né? Sim. Vocês entram no debate, não é aquela imposição para que o eleitor, em troca, dê o voto. Não. Então, isso que tem encantado as pessoas no interior. Eu fico feliz mesmo, porque é de verdade, é essa política que a gente acredita, sabe, Nubem? Não adianta a gente fazer essa política tradicional dos coronéis, de quem chega lá com dinheiro, querendo comprar o povo, e depois não tem como responder com política pública de verdade. Então, a política pública que a gente acredita que é capaz de construir com o pessoal no governo é uma política que é baseada, que tem como fundamento, assim, premissa, a participação do povo e o controle social de política pública. E isso passa necessariamente por nós dialogarmos com honestidade com as pessoas. As pessoas, elas entendem de política, elas gostam de política, diferente do que se diz por aí. O povo não gosta de política. O povo não gosta dessa política traiçoeira, tradicional, dessa política que só chega no momento de eleição. Mas a política que a gente constrói no dia a dia, tudo na nossa vida é política, né? Isso, então as pessoas gostam. E, na verdade, como eu tenho dito, eu tenho sentido essa receptividade e esse desejo mesmo de mudança real. A nossa luta, ela nem começa, ela nem se encerra no processo eleitoral. Então, acho que as pessoas, elas esperam isso também, de quem se coloca como alguém que constrói política diferente. Alguém que já estava na luta política, eu estou desde sempre, né? Desde a universidade. Quando eu comecei lá liderando o movimento estudantil, eu fui a primeira mulher presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, na UNIT. Eu fui diretora de Meio Ambiente da União Nacional dos Estudantes. Eu estive na luta por mulheres, por juventude. Estava lá na luta para que 10% do Fundo Social do Pré-Sal fosse para a educação, ainda como diretora da Uni. Lembro lá nas passeatas em Goiânia, a gente teve um congresso lá. Ainda estive mais recentemente, né? Além da minha advocacia, que é uma advocacia criminal e que é muito voltada para direitos humanos, e da luta por direitos humanos de uma forma geral, eu também estive por muitos anos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB de Sergipe, integrei, inclusive, coordenei o grupo de trabalho Mulher e Participação Política. Também estive no Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que é um espaço que precisa ser fortalecido. Hoje os conselhos estão esfacelados. Essa experiência que você acumula na própria advocacia vai contribuir para você caso você venha vencer as eleições. Sem dúvida. Eu tenho convicção de que é preciso preparo, né? Por isso eu estudei bastante, a minha militância política e minha militância profissional sempre estiveram voltadas para a luta daqueles que são mais vulneráveis na sociedade, para os direitos humanos. Também fiz mestrado na Universidade Federal, pensando também em me aprofundar, né, no estudo da constitucionalização do direito, em pensar política pública com esse perfil constitucional, né, que a gente precisa garantir isso para as pessoas. Mas eu acho que a maior legitimidade de disputar esse processo, e à frente de um partido como o PSOL, vem mesmo desse diálogo franco e honesto com as pessoas, sabe? Para além do preparo intelectual, que eu acho muito importante, afinal, gerir um Estado não é qualquer coisa, né? É preciso preparo, responsabilidade, é preciso montar equipe técnica, capacidade de dialogar, né, com os mais diversos setores da sociedade, mas, sobretudo, eu acho que o que deve credibilizar uma gestão, né, do PSOL à frente do governo do Estado é a capacidade de manter o diálogo com o povo. Nioli, você como advogada, você pretende colocar algum projeto voltado para essa categoria de advogados? Sim, eu acho que a advocacia precisa ser sempre valorizada, né? É uma profissão vanguardista, né? A advocacia esteve nas grandes lutas do país, né, defendendo o Brasil contra a ditadura, esteve nas diretas. A advocacia em Sergipe, inclusive, sempre foi uma advocacia
que esteve na vanguarda até da advocacia nacional, sempre na defesa de direitos humanos, compreendendo o papel da advocacia nessa defesa específica. E eu acho que, de uma forma geral, quando a gente pensa no Estado, a gente tem que pensar sempre em, acho que, tentar contribuir de forma pedagógica para a mudança do olhar de quem gere o governo, né? Para a gente sair dessa ideia de, quando a gente pensa em advocacia criminal, que é a área que eu atuo, por exemplo, aí a gente cai sempre nesse debate de bandido bom é bandido morto, sempre cai nesse debate. Eu acho que a gente precisa mudar o olhar, por exemplo, quando a gente pensa em segurança pública no Estado. É preciso que a gente comece a construir de verdade segurança pública cidadã, né? Segurança pública que respeite direitos humanos, segurança pública numa perspectiva antirracista. E isso passa necessariamente pelo fortalecimento dos próprios profissionais da segurança, os policiais, a abertura de diálogo, valorização da carreira, é você garantir insalubridade para essas pessoas que trabalham na ponta e que, de fato, enfrentam um perigo do dia a dia, mas é entender também que essa lógica do inimigo, ela precisa sair de quem comanda a segurança, porque a gente está num estado em que, em termos de números proporcionais, nossa polícia morre muito e mata muito. E não é bom para ninguém uma segurança pública construída, a gente colocar os nossos agentes na rua para morrer ou para matar, né? E a nossa juventude, que tem cara e que tem cor, que é uma juventude periférica, em sua maioria negra, que é também quem ocupa, quem está dentro dos nossos presídios. Essa juventude também precisa de política pública para melhorar, né, a sua condição de vida. Então, a gente acabar com essa lógica do inimigo, fortalecer também os órgãos de controle, é a gente dizer que a governadora do Estado não pode legitimar violência. Nem violência do cidadão, nem violência das forças institucionais. Afinal de contas, o Estado deve garantir a segurança. Exatamente. Né? E não combater as pessoas que integram a sociedade. Né? Exatamente. A gente tem muita preocupação com isso, porque o braço armado do Estado precisa estar a serviço de uma vida tranquila, do bem-estar do povo. Isso é claro, né? As pessoas querem viver tranquilas na rua. A senhora que tem seu comércio, o senhor que tem um comércio, quer viver tranquilo na rua. No entanto, é preciso pensar em não permanecer legitimando essa lógica que extermina um povo que tem cor. E nem todo mundo tem coragem de dizer isso, sabe, Nubem? Isso. Sabe, Letícia? Não tem não mesmo. Sim. Principalmente no processo político eleitoral. As pessoas fogem um pouco desse debate porque temem perder voto. Eu acho que a gente precisa ser honesto com o povo. Porque Muito bem. isso, é desmistificar isso. Sair dessa lógica de que vamos investir em uma polícia super violenta e isso vai garantir que a gente controla a criminalidade. Não vai. Se a gente olhar para a realidade e para essa política pública que vem sendo construída ao longo dos anos, o que a gente tem é o contrário. É mais violência e mais polícia morta. E a gente não quer, a gente quer defender os trabalhadores da segurança Uma pública. política mais inclusiva, ela diminui essa letalidade, tanto por parte das pessoas que estão à margem da lei, que praticam algum ilícito penal, quanto os próprios policiais que vão às ruas para proteger as famílias. Com certeza, a gente quer garantir principalmente um diálogo aberto, né? Com as categorias É importante. profissionais, com a polícia, com os sindicatos. É fundamental, né? Porque se a gente não dialoga com quem constrói mesmo, com quem está na ponta, a gente vai ficar só reproduzindo a teoria, né, na nossa cabeça. E a gente precisa, como eu disse, a premissa do nosso governo é construir política pública com diálogo com a população, é voltar ao orçamento participativo, é fortalecer conselhos, fóruns, em todas as áreas, né? Yuli, como você enxerga esses bolsões de pobreza no Baixo São Francisco, onde os candidatos ao governo, eles pensam em levar assistencialismo e, na verdade, não pensam em reduzir essa desigualdade? O que é que o pessoal pensa para as pessoas mais carentes? Nubem, o centro hoje do nosso programa de governo é combater justamente um mal que voltou e que destrói o ser humano, né? Não dá pra gente ter... Quando a gente pensa na fome e na dor da fome, quando eu imagino uma mãe sem conseguir alimentar o próprio filho, meu filho tem 2 anos. Graças a Deus eu não passo por essa tragédia. É uma tragédia humanitária. O Brasil ter voltado para o mapa da pobreza, para o mapa da fome. Mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Em Sergipe, mais de 1 milhão de pessoas sem saber se vai comer de manhã, tarde e de noite. Sem saber se vai ter as 3 refeições garantidas. Não é simplesmente um compromisso político-eleitoral.
Precisa ser um compromisso ético, é um compromisso de vida, né, da nossa vida como cidadãos e cidadãs, como agentes da política, né? Então, para a gente, o que é fundamental nesse primeiro momento é a gente garantir dignidade. E dignidade precisa estar no centro do debate político. Aí as pessoas perguntam, como assim? Acho que dignidade começa com o povo de Sergipe tendo o que comer, tendo onde morar e tendo saúde pública de qualidade para poder trabalhar. Então, primeiro é preciso garantir esse combate à fome. E a gente vai fazer isso por meio do estabelecimento de uma renda básica, de um salário mínimo, que é possível, apesar de muita gente dizer que não. Não é possível a gente deixar Sergipe como está, com o povo passando fome, e durante a pandemia o governo do estado de Sergipe não garantiu sequer uma renda básica emergencial para as pessoas. Isso é muito triste. É a gente garantir renda básica, é a gente garantir um grande programa de construção de obras públicas. Primeiro, construção de moradia popular, para a gente acabar com o déficit habitacional em Sergipe. É a gente garantir construção de restaurantes populares. É pegar uma política pública que o MTST faz, Sim. que é a cozinha solidária, Sim. e transformar em política pública. Porque o MTST faz o que o governo não consegue fazer, que é garantir que as pessoas não passem fome. Isso é fundamental. É garantir construção de creche, é garantir construção de escola, reforma de escola. Tudo isso já gira a economia na perspectiva de que fomenta a construção civil, gera emprego, gera renda. E depois a gente passa a parte também, né, daquilo que é mais urgente em Sergipe, é garantir saúde pública de qualidade para que as pessoas possam trabalhar. Aí, quando a gente fala de geração de emprego, que também entra nessa parte de combater a fome, a gente fala em geração de emprego e renda, revitalizando as nossas indústrias, que é preciso resgatar as indústrias sem garantir grandes isenções para os grandes empresários, como acontece em Sergipe, mas é preciso revitalizar a indústria. É preciso que a gente garanta, além desse processo de reindustrialização, economia solidária e criativa. É você investir em agroecologia. Eu estava ontem, como eu disse a vocês, lá em Ilha, passei lá e conversei com pequenos agricultores e com risicultores. Sim. E é impressionante que Sergipe seja o segundo estado do Nordeste em produção de arroz, mas que os risicultores encontrem em situação de absoluto abandono. Veja, Nubem, nós temos 44 bombas das estações de bombeamento que fazem o escoamento e irrigação da risicultura. Certo. Dessas, mantidas pela Codevasf, apenas 9 funcionam. Eu estava na estação de bombeamento em Ilha das Flores ontem, na estação nenhuma bomba funciona. Os risicultores estão perdendo a produção anual, porque alaga e eles não conseguem escoar a água. Isso é uma coisa básica. A risicultura dos pequenos agricultores estão abandonados. Eles estão abandonados. E aí o que é que acontece? Os grandes produtores conseguem controlar o preço. E toda a nossa riqueza de produção vai para fora pelo preço que a turma quiser. E aqui a gente tem fome, tem incapacidade de produção, os pequenos agricultores. A semente não chega para os pequenos agricultores para produzirem de forma agroecológica no tempo certo. Às vezes, quando chega a semente, chega um pingo de semente. Às vezes, quando chega a semente, chega no tempo errado. Veja, tudo isso não sou eu que estou dizendo. Para além dos números, é o povo que está nos dizendo. Então, é preciso sensibilidade social, é preciso independência, e a gente não está aí com amarras com os grandes empresários. Claro que a gente tem que dialogar com o empresariado sergipano, mas é também olhar para os pequenos, porque são os pequenos que colocam o alimento na nossa mesa. Sim. Não é justo que os pequenos risicultores produzam ali e eles não consigam vender a um preço competitivo aqui para o estado de Sergipe, porque simplesmente eles não têm uma indústria gerida pelos pequenos agricultores que Sergipe pode fazer, o governo do estado pode fazer. Aqui em Alagoas tem. Exatamente. Então, é simplesmente assim, por que eu digo, às vezes eu vou para entrevista e tá faltando vontade política, as pessoas dizem, você acha que é fácil, é só vontade política. Não é só vontade política, mas se você une vontade política, preparo, uma equipe técnica de qualidade, coragem para o enfrentamento dos que estão aí, né? E você reúne essa capacidade de dialogar com a população, você consegue fazer mudança de verdade. Agora, não dá para esperar que mude quem já está aí, que promete os mesmos programas eleitorais e que dizem que são renovação. Não dá para renovar. Eles tiveram todo o tempo possível para renovar, para fazer diferente, mas fizeram mais do mesmo. E também não é possível a gente entregar o Estado nas mãos de quem pensa a política pública ou quem é contrário aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, quem vota em reforma de previdência, quem vota em reforma trabalhista, quem entende que o Estado tem que ser ali mínimo.
aí a gente não garante. O Estado, Nubem, Letícia, é o grande indutor do desenvolvimento econômico. O Estado social e não esse Estado liberal, né? Exato. Ele sim vai olhar para os pequenos, os mais pobres, os mais carentes. Sem dúvida, porque, veja, o grande empresário, ele só chega onde ele tem possibilidade de ter lucro. Sim. É claro que isso é legítimo. A gente precisa conversar com o empresariado, a gente precisa conversar. No entanto, só chega naquele pequeno o Estado. É por isso que a gente precisa barrar esse processo de sucateamento da DESO, por exemplo. A gente vai para o interior desse e a gente verifica que mais de 70% da população de Sergipe ainda não tem rede de esgoto. Tem muita gente de Sergipe que não tem condição de ter água tratada. Eu fui nas comunidades quilombolas em que foi preciso muita luta para que eles garantissem a permanência no próprio território. Desde 2005 eles vinham brigando, porque aí as pessoas querem explorar aquele território para um turismo exploratório, predatório, e quer tirar aquelas pessoas dali a indenizações baixíssimas. E não garante a relação que essas comunidades tradicionais possuem com seus territórios e com o meio ambiente. Sim. E isso também é capaz de gerar riqueza. E gerar riqueza respeitando o meio ambiente, respeitando a relação das comunidades tradicionais com seus territórios. É isso que a gente precisa fazer. É o olhar do Estado voltado para esses potenciais de Sergipe, que são potenciais econômicos grandes, que são potenciais que podem gerar riqueza, mas que essa riqueza não dialoga com essa forma predatória que geralmente acontece, né, no que é mais comum que tem sido feito no Estado até agora. Você acha que essa facilidade, esse diálogo aberto que você tem tido com a população aumenta mais as chances do PSOL conseguir efetivar os políticos em Sergipe? Sem dúvida, Letícia. Eu acho que, como eu disse a vocês, assim, eu sempre ouço aquela parte da política tradicional dizendo, né, a menina está competindo, deixa ela aí. Ou alguns se incomodam pelo fato de que a gente vai para o enfrentamento, a gente coloca com franqueza os problemas de Sergipe, né? Então, aí tentam nos invisibilizar. São duas facetas, né? Sim. Ou tentam tirar a gente da grande mídia, tentam nos invisibilizar, ou simplesmente tentam desprezar, como se a nossa candidatura fosse uma coisa de menor importância. O que eu tenho dito com muita franqueza é que a gente sabe que a gente está disputando com grande poder político e econômico de Sergipe. Sim. Né? Ninguém está enganado, a gente sabe que a eleição é difícil, mas eu também sei que enquanto eles têm o dinheiro, enquanto eles têm o poder, a gente tem o povo. A gente tem a capacidade, tem um povo cansado. Acho que Sergipe é pequeno em território, né? Um dos menores estados do país, e por isso devia ser imenso em riqueza, em produção, em qualidade de vida. A gente tem um dos IDHs mais baixos do país. Mas Sergipe ainda deve muito a seu povo. E o povo sabe disso. O povo está cansado. Então, eu tenho muita fé na capacidade de diálogo que a gente tem, de alcançar quem é diferente, de alcançar quem é excluído e de alcançar as pessoas que produzem no Estado, né? Alcançar a turma da universidade, a juventude, as mulheres, que são maioria na população, que são maioria no eleitorado e que ainda estão empurradas apenas por espaço privado. Quando a gente chega num espaço público desse, como mulher, é muita resistência. Primeiro, você tem que ser boa o tempo inteiro e demonstrar que você tem uma capacidade maior do que... Às vezes, o cara não precisa nem falar e ele já está sendo aceito como candidato. A gente tem que falar, tem que dialogar e ainda assim... Mostrar tem simpatia. Que mostrar que é capaz, né? Porque as pessoas descredibilizam. Claro Sim. que, às vezes não, na maioria mesmo das vezes, não é porque a pessoa tenha um preconceito explícito, mas é porque a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, numa sociedade estruturalmente racista. Então, é difícil quando a gente se coloca para o espaço público, mas é isso, assim, esse nosso avanço, sabe, Letícia? Eu vou me dirigir a ela, viu, Nubem? Fique à vontade. Porque, Letícia, eu estou dizendo a você, todo estou de feliz vocês. de você estar aqui me entrevistando, porque esse avanço nosso na sociedade, ele é irreversível. Sim. Né? A gente não volta mais não, Nubem. A gente verdade. tá nas cozinhas, mas a gente não vai voltar sozinha para as cozinhas. A gente quer dividir os espaços com os nossos parceiros. Interessante. A gente não vai voltar para a senzala, né? A gente está saindo e a gente quer ocupar os espaços públicos não para tirar os homens, mas para ocupar esses espaços que são nossos por direito. Porque, veja, eu como mãe e mulher, eu entendo
né, os desafios que a gente passa todos os dias, né? Eu parei meu filho dia 22 de março de 2020. Dia 20 fechou tudo na pandemia. Dia 22 eu parei. Então, lá no hospital, eu já não pude ter visita. Foi só meu esposo me acompanhando. Depois tinha que trocar com minha mãe. Foi muita luta para minha mãe entrar. Porque, assim, estava todo mundo com muito medo. Inclusive eu, apavorada, né? O mundo apavorado com a pandemia. E então, ter sido mãe, inclusive nesse contexto pandêmico, me fez entender diversas dores que eu não tinha noção, né? As dores das mulheres de voltarem, inclusive, para o espaço público. Eu tive muita dificuldade. Meu filho ainda é pequeno, tem 2 anos, ainda mama. A dificuldade de você conscientizar a respeito da amamentação. A dificuldade de você ser aceita no espaço público e de a criança também ser aceita, porque às vezes eu quando levo meu filho, a gente não tem ambientes que recepcionem as crianças. É como se a mulher fosse empurrada mesmo para sair do espaço público, né? E de entender as dores que são comuns às nossas mulheres, né? O desafio que é você poder alimentar seus filhos. O desafio de entender que as profissões com menor plexo de direito garantidos são ocupadas pelas mulheres negras, né? A gente tem hoje violência obstétrica muito maior em mulheres negras. O pessoal foi ao Ministério Público durante a pandemia pedir os números específicos a respeito da morte das pessoas aqui. Que fosse determinada ali a questão de gênero, a questão de cor. E foi comprovado que quem mais morreu durante a pandemia foram as mulheres negras. Então, veja, quando a gente vai para o hospital, entende que há uma questão que há uma violência doméstica e familiar que aumenta, por exemplo, em relação às mulheres negras. Sim. Até diminuiu um pouco em relação às mulheres brancas, mas é um aumento constante, né? Quando a gente entende esse recorte na sociedade, na verdade nem é um recorte, né? Isso está presente em tudo. Se a gente não constrói política pública com esse olhar racializado e com esse olhar de gênero, a gente vai construir para todo mundo igual e vai manter desigualdade. Sim. Eu preciso investir muito mais em política pública para a mulher, porque eu preciso que essa senhora tenha seus filhos na escola, recebam a renda básica. Eu preciso que ela tenha crédito para ela investir em economia criativa, ela ser uma microempreendedora. Eu preciso combater, por meio de um programa claro, a violência obstétrica. Eu preciso garantir que ela tenha saúde de qualidade, saúde preventiva para essa mulher. E quando eu faço isso, eu melhoro toda a sociedade. Porque o princípio da igualdade, tratar desigualmente os desiguais. A equidade que a gente tanto fala, né? Tratar desigualmente. A equidade. E aí, quando a gente olha para os caras que se colocam para disputa, são os mesmos de sempre, né? Que às vezes colocam para a gente, eu vou criar uma secretaria de mulher. Como se política para a mulher estivesse reduzida a uma questão numérica. Porque não tem a compreensão, a profundidade, a vivência que a gente tem, sabe? É por isso que eu digo assim, sem nenhum demérito aos homens que são candidatos, porque a gente quer homens e mulheres lado a lado, mas a gente precisa ter governadora, Nubem. Tá na hora. Tá na hora. E o interessante de ter uma candidata, uma figura mulher que fale abertamente sobre esses assuntos, incentiva as pessoas que já passaram também por diversos tipos de violência a poder falar sobre isso, a poder denunciar, a poder mostrar a cara dizendo, eu já passei por isso e eu quero alguém que me represente, alguém que lute pelos meus direitos. Então é super importante a gente poder entender os seus projetos e o que você quer passar para a sociedade e para a população feminina também, né? Aí agora também eu vou me meter na conversa de mulher que me interessa também. E como é que está sendo essa receptividade por parte das mulheres, Niúli? Eu estou muito feliz, candidatura. Eu estou muito feliz legal, mesmo, né? assim, tá muito bacana, assim, a gente tem construído o processo muito coletivamente. Eu acredito muito nessa construção coletiva a partir do protagonismo da mulher, né? As pessoas têm muito essa ideia. É uma ideia falsa, uma ideia que nos foi vendida ao longo dos anos, de que mulher disputa com mulher, né? De que mulher é inimiga. É muito ao contrário, né? As mulheres têm consciência do seu poder e é isso, Nubem, assim, somos nós que paremos esse mundo. É verdade. E somos nós que pensamos adiante. E a gente quer, ao lado dos homens, né, com o protagonismo das mulheres, pensar um estado... Parem um novo Sergipe também. Tá na hora da gente. Vamos imaginar aqui o cenário. Niúli eleita governadora. O papel do primeiro cavalheiro de Sergipe, né? Ele participaria de que forma do seu governo? Sim, primeiro, eu quero até aproveitar a oportunidade, que eu não tenho feito isso nas entrevistas. Então aqui, estou abrindo esse espaço para você falar sobre ele. Aqui é mais tranquilo, né? O formato de podcast também nos possibilita isso. Meu esposo é um cara maravilhoso, sabe? É Ricardo, ele é contador.
Ele é um cara bem diferente de mim, que eu sou bem agoniada, extrovertida. E ele é um cara bem reservado. Então, eles Pra até, manter ele o até equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? Verdade. Ele até aparece pouco, mas ele é um parceiro, né? Então, para eu estar aqui, por exemplo, ele foi deixar meu filho na escola, ele tá de manhã com meu filho, ele tá à noite. Então, é um cara que constrói a vida comigo, né? Que divide a vida comigo. Bacana. Então, o Ricardo estará certamente, né, me dando esse suporte, né? E é difícil que as pessoas entendam isso ou observem isso. Talvez até para ele, em dado momento, tenha sido difícil essa coisa de ter que assumir diversas tarefas ao mesmo tempo, porque é uma coisa que, historicamente, a mulher faz, né? A Aí gente vê sente muito... como se estivesse trocando de papel, né? Exatamente. Quando, na verdade, não é isso, né? É. Sim. A gente precisa imprimir na sociedade, e a gente quer fazer isso no governo também, essa ética do cuidado, né? A gente Claro. estudou. Tem uma pensadora que fala que o cuidado, que é Carol Gilligan, né? Ela fala da ética do cuidado e ela diz que o cuidado ainda é uma dimensão feminina nessa sociedade em que a gente tem patriarcado, tem machismo. Mas o cuidado precisa ser uma dimensão da vida humana. Né? A gente precisa que o cuidado esteja para o homem, esteja para a mulher, não somente o cuidado doméstico, mas o cuidado com os nossos filhos, o cuidado aqui na relação de trabalho, Claro. Sim. o cuidado entre nós. E quando a gente ouve numa eleição, às vezes, as pessoas dizerem, vamos cuidar das pessoas, porque a gente ouve muito candidato usar como slogan eleitoral, vamos cuidar das pessoas, né? Esse cuidado não pode ser desconectado da realidade, né? É um cuidado que não pode ser slogan eleitoral, é um cuidado mesmo que entende a dor do outro, é você começar, é voltar a enxergar a pessoa como ser humano, parar de enxergar número, né? É claro que a gente precisa ter grandes estruturas no Estado que pensem a política pública a partir de estatística, né? A partir de muito estudo, mas isso não pode estar desconectado do diálogo com as pessoas, da relação com a vida humana, né? Quando a gente pensa no cuidado da medicina, por que a gente fala tanto em medicina preventiva? Por que a gente fala tanto em construir uma saúde de prevenção em Sergipe, em garantir saneamento? A gente chega aqui nas periferias em Aracaju, o esgoto a céu aberto. Isso é muito triste, né? E aí não dá para pensar que os resultados vão ser diferentes. Não dá para pensar que o USE, por exemplo, vai ser desafogado. A gente não constrói saúde preventiva. Não tem esgoto, não tem tratamento Não de tem, água. não tem. Sucateando a DESO, né? Voltando para a DESO, que eu acabei nem concluindo o raciocínio. A gente precisa de uma DESO 100% pública. No seu governo, a DESO não será privatizada. De jeito nenhum. Na verdade, isso é um projeto, né? Ficam ali fragilizando a DESO para depois sair com essas ideias, como tem feito o governo federal, melhor, o desgoverno federal, né? De entregar o patrimônio público, como fez com a Eletrobras. Então, é a gente garantir que a DESO vai ter investimento para que chegue água de qualidade, não somente aqui nos grandes centros urbanos, mas que chegue água de qualidade lá na comunidade do Quilombo. É que chegue água de qualidade lá no Alto Sertão Sergipano. É isso que a gente precisa. E a gente só consegue isso quando a gente tem uma empresa que é gerida pelo Estado, que a gente tem funcionário público valorizado, né? Acabar com essa ideia de que tudo em Sergipe para garantir uma pseudo... Como é que eles dizem? Não, vamos acabar com burocracia, né? E aí vai e terceiriza tudo e não garante, e aí dificulta, inclusive, essa lógica dificulta, inclusive, aquilo que é fundamental para a gente gerir Sergipe, transparência. Porque os caras vão e entregam na mão de determinada empresa, e isso facilita muito o escoamento de recurso público. É diferente de você ter ali uma gestão que garanta um funcionário público valorizado, e esse funcionário público devolve um serviço público de qualidade. Agora, falando um pouco mais sobre o partido. O partido PSOL está unido a favor do candidato à presidência Lula? Eu estou aí nesse sentimento, né? De que nós teremos, dia 2 de outubro, inclusive no primeiro turno, nós teremos Lula presidente da República de novo. O pessoal tem muita convicção desse desafio, né? A gente tem levado o nome de Lula em cada canto de Sergipe, porque o pessoal sempre foi oposição, inclusive ao governo Lula, né? Então a gente tem compreensão, né, de que as divergências nesse momento, todas elas, quaisquer delas, são menores do que a necessidade que a gente tem de devolver o Brasil para os brasileiros e brasileiras. Isso não é demagogia, não é discurso, né? É uma compreensão de que nós não estamos numa eleição qualquer, de que está em jogo o futuro de nossa geração.
porque... Desculpe, pode falar. Não, pode concluir. Porque a gente está... É. Claramente, a gente não tem dois extremos na disputa. Nós temos claramente que superar a barbárie, que superar o fascismo instaurado na presidência da República. De um cara que, além de não trabalhar, que ele não vai trabalhar, que dos males seria o menor, mas de alguém que nega a ciência, que durante a pandemia mangou do povo sufocando enquanto morria. É desprovido de qualquer senso de humanidade, né? Alguém que diz que se pesa negros por arroba. É alguém que diz que prefere um filho morto a um filho LGBT, que IAP+, né? É alguém que, além de tudo que não é humano, que está presente naquela pessoa, naquele ser, é alguém que fomenta a violência e o autoritarismo, que pensa em liberação de arma, que, inclusive, hoje, se a gente observar, tem mais arma com os colecionadores de armas. Vocês viram essa pesquisa? Tem mais armas nas mãos de colecionadores de armas do que da polícia, do braço armado do Estado. Um absurdo sem tamanho, né? É uma falta de noção mínima daquilo que é importante investir no país. Então, a gente precisa superar essa barbárie. É superar alguém que claramente faz apologia à ditadura. E, para isso, nós temos compreensão de que Lula é o único líder político capaz hoje de aglutinar, inclusive, as diversas correntes ideológicas diferentes, né? Os diversos campos de disputa política no país, mas que é capaz de fato, levar essa mensagem de superação do fascismo e trazer a disputa política para o campo democrático. Então, a gente é Lula lá, a gente vai levar Lula... Pode dizer número, inclusive, já aqui. Nós estamos garantindo... Aqui nós vamos pedir presidente da República é Lula 13, né? Em Sergipe é Niuly 50. Isso. E Henrique Clay 500 para senador. E nossos candidatos e candidatas a estadual e federal, que muito nos orgulham. Isso. E vocês fazem 2 estaduais e um federal? Olha, eu tenho muita esperança de que isso aconteça, né? E eu acredito muito nisso, por conta do potencial eleitoral das nossas candidaturas, né? Eu citei aqui o professor Irã e Linda Brasil, que são candidatos a estadual, mas nós temos muitas outras candidaturas. Temos, por exemplo, José Aduma e a Frente Favela Brasil vem numa candidatura coletiva. Nós temos Márcio Souza em instância. Nós temos professor Luciano, nós temos muitos... o Henrique Murilo lá no Sertão. Temos muitos candidatos e candidatas e a gente acredita no potencial do PSOL de ofertar, e vou pedir desculpa a todos os candidatos que eu não citei um a um. Vou pedir até, Maísia, se estiver aqui, você me dê depois os candidatos para eu dizer um pouco. Pode dizer, fica à vontade. Não, fique à vontade. E pode depois... o nome de todos Os nossos eles. candidatos e candidatas a federal também muito nos orgulham, né? Temos o professor Otávio, temos a professora Sônia Meire, né? E também foi uma das mais votadas em Aracaju. Sim. Nós temos professora Vanusa em instância, uma mulher líder quilombola, de muita força política. Então, nós temos uma variedade de candidatos. Mano Sinho, que é um lutador da periferia de Aracaju, que constrói com a juventude, que constrói com o esporte. É uma turma que, além de boa de voto, é uma turma que representa as lutas políticas do PSOL. O que faltou para o pessoal compor essa federação com o PT, com o PV? Nós tentamos... nós sempre tivemos candidatura própria, né? Sim. Esse ano é que a conjuntura política permitiria uma aliança do campo democrático de esquerda, né? Tentamos isso nacionalmente e estamos, inclusive, na coordenação nacional da campanha do presidente Lula. Mas essa lógica não pode ser transposta automaticamente para o Estado, né? Nós tentamos um diálogo com o Partido dos Trabalhadores, tentamos um diálogo na perspectiva desse diálogo avançar, inclusive para a construção de plenárias, para a construção de programa, e também na perspectiva de a gente legitimar e reforçar a candidatura de Henrique Clay ao Senado, que foi uma candidatura construída coletivamente pelo PSOL. Nós aprovamos Henrique Clay ao Senado. Inclusive, Henrique Clay está em falta aqui, viu? A gente já, na chamada, ele tem que comparecer para falar sobre os projetos dele. Por favor, Inclusive, eu acho que essa candidatura de Henrique Clay é uma candidatura que muito nos representa, né? Isso. Porque, não só pela história política e de vida de Henrique Clay, mas, sobretudo, porque hoje Henrique Clay é o único candidato, de fato, que representa, que sempre esteve ao lado de Lula, que nunca esteve em cima do muro, que nunca votou no golpe de 16, que nunca defendeu Bolsonaro sob nenhum aspecto, né? E isso, de fato, está em consonância com o que o pessoal acredita.
Então, não faria sentido a gente fazer uma aliança diferente dessa, como o PT propôs, como o Rogério propôs. E por isso que a gente não conseguiu, assim, dialogar para avançar num programa político para as eleições estaduais. Mas viemos muito entusiasmados. A partir do momento que a gente lançou candidatura, a militância abraçou. A gente foi para a rua, começou a conversar com o povo. A gente viu que, acho que as eleições, como eu disse, nossa luta nem começa nem termina na eleição, mas a gente viu que há uma necessidade, há esse campo aberto, a necessidade desse diálogo e da apresentação de uma candidatura que, de fato, tivesse capacidade de dialogar com as demandas do povo, e a gente acredita mesmo que o pessoal representa isso. Niuly, de acordo com o cadastro eleitoral do TRE, o candidato do PL, Valmir de Francisquinho, ele não conseguiu comprovar sua elegibilidade. Então, Valmir estando inelegível, isso abre, inclusive, um campo para que as pessoas possam escolher um outro candidato que vá representar, que seja contra o governo, e você poderia, inclusive, representar também esse eleitorado? Olha, eu acho que a eleição é sempre uma caixinha de surpresas. E eu espero mesmo que o povo de Sergipe possa nos ouvir durante esse processo. Eu não sei como se dará a resolução, né, dessa candidatura ou não de Valmir, mas ele não estando na disputa, eu sempre acho que há capacidade de diálogo, né? As pessoas podem ouvir e encontrar na nossa candidatura, para além da defesa intransigente e pedagógica, e uma defesa emergente, né? Emergencial, eu diria, da candidatura do presidente Lula, porque a gente precisa sair dessa miséria em que o Brasil se encontra, e Lula é quem pode começar a construir esse processo político. A gente se apresenta mesmo como uma candidatura real de oposição em Sergipe. E penso que se a gente tiver um campo, obviamente, maior do eleitorado, a gente está muito disposto a dialogar com esse eleitorado, e quer muito que as pessoas compreendam, né, a nossa capacidade de enfrentar esse sistema que está aí, né? Sistema político que governa Sergipe há tantos anos. Niuly, se caso o candidato Lula vença a presidência, na sua opinião, quais os erros que o PT não poderia voltar a repetir? Veja, eu penso que, como o PSOL sempre foi oposição, e a gente sempre teve uma construção muito sólida nesse sentido, é preciso manter essa capacidade de diálogo com o povo. Aqui, no programa Na Berlinda, Stedley, fundador do MST, ele disse que um dos erros foi Lula se afastar das bases, se afastar dos movimentos sociais, e isso acabou deixando o movimento fragilizado. Você acha que esse é o momento de repensar essas ações do ex-presidente? Eu penso que, de fato, a análise, por exemplo, a autoanálise do PT pertence a eles. Agora, a nossa análise é de que política se faz no chão dos nossos territórios. Isso. É preciso seguir dialogando com o povo, inclusive para a gente garantir que aquilo que está sendo prometido durante a eleição, que está sendo proposto como compromisso durante a eleição, de fato seja concretizado. Não há outro caminho fora da luta política e da luta popular. A luta política e a luta popular precisam permanecer organizadas na perspectiva de cobrar, inclusive, do governo, e o governo precisa ter essa sensibilidade para garantir esse diálogo permanente. Eu penso que é fundamental que a gente garanta isso, estejamos nós no governo ou fora dele, né, garantir sempre o diálogo com a população. Eu acho que isso é fundamental para a gente não repetir erros do passado e para a gente, inclusive, né, possibilitar que o Congresso Nacional, que acho que é fundamental dizer aqui, né, que o Congresso Nacional esteja também em consonância com essas vozes do povo da rua. Por isso, não basta só eleger Lula. Eleger Lula e eleger uma bancada completamente bolsonarista pode inviabilizar muitas das nossas necessidades mais urgentes. Por exemplo, a revogação do teto de gastos. Sim. Não dá para a gente garantir investimento em saúde pública, em educação de qualidade, quando a gente encara esses investimentos como gasto, estabelece um teto e confunde isso com
com controle de orçamento. Isso é uma outra coisa, né? A gente tem que garantir, claro, sempre responsabilidade fiscal, mas responsabilidade fiscal é uma coisa, e congelar investimento nas áreas que são fundamentais no país é a lógica do ultraliberalismo, que entende que investimento social, que inclusive é comando constitucional, investimento social é gasto, é acabar com o teto de gastos, é conseguir revogar a reforma da Previdência, que foi uma reforma que dificultou sobremaneira o povo de se aposentar, as pessoas estão sofrendo, é revogar com a reforma trabalhista, que chegou aí como se fosse a grande salvação na geração de emprego e renda. E a gente viu que só precarizou as relações de trabalho. O trabalhador hoje não tem garantia como tinha antes, que conquistou essa garantia na base de muita luta para que a CLT existisse como estava, Verdade. né? E que isso foi revogado através de uma reforma que prometeu emprego e só entregou fragilidade, só entregou opressão, só entregou exploração, mais exploração. Então, não é preciso somente eleger Lula. É preciso eleger Lula, mas é preciso também garantir uma bancada forte no Congresso Nacional. É preciso eleger, por isso que eu carrego com muita tranquilidade a candidatura de Henrique Clay ao Senado, as candidaturas a deputados federais e deputadas federais do PSOL, porque são candidaturas que sempre estiveram lá dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Fizeram, inclusive, essa opção de vida, né? São pessoas que, de fato, representam aquilo que a gente acredita, um Estado forte, um Estado capaz de dialogar com a população, mas que entende investimento social como investimento e não como gasto, né? Então vamos ao quadro Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. Grande líder político do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Um fascista. Tem que ir para a lata do lixo da história. Rogério Carvalho. Um candidato. Fábio Mitidieri. Mais um, que também representa a continuidade. Belivaldo Chagas. Um governo desastroso, que destruiu carreira de professor, que destruiu o serviço público em Sergipe. Henrique Clay. Uma esperança de ter um senador que, de fato, represente as demandas do povo de Sergipe e os trabalhadores e trabalhadoras. Niuli Campos por Niuli Campos. Eu sou uma jovem mulher, mãe de Luan Davi, neta de Dona Didica do Doce da Capela. Posso falar muito de mim? Eu tenho que falar. De você pode. Fica à vontade. Neta de Dona Didica do Doce da Capela, filha da professora Isabel Cristina e de Marco, irmã de Neto e de João e de Evelyn. Eu sou esposa de Ricardo, sou mãe e mulher, como vocês, né? Como cada um e cada uma de vocês, né? Gente igual às pessoas, que trabalha todos os dias, que advoga, que é professora, que está na luta política não porque a política é profissão, não porque a política é lugar de ganhar dinheiro, não porque a política me possibilitou estar em espaços de poder. Não, que está na política porque entende a política como uma escolha de vida, uma escolha ética, que não é o caminho mais fácil, sobretudo para quem é mulher, para quem é jovem, como eu, mas que é um caminho que é capaz de servir de instrumento de luta para a mudança real da vida das pessoas. Eu sou alguém que sonha e que às vezes é taxada como sonhadora, mas eu acho que é só no sonho que a gente caminha mesmo, de verdade. E aquilo que é mais forte em mim e que eu acho que a política faz valer a pena é porque eu gosto de gente, gosto de verdade. Ontem eu saí, vou encerrar aqui. Ontem eu saí de Ilha das Flores e das comunidades quilombolas em Brejo Grande, e a gente disse, a gente não parou para almoçar. Aí a turma disse, aí Henrique Clay disse assim, a gente se alimenta de política, eu disse brincando, né? Eu disse, mas sabe o que é verdade? É como se passasse a fome, porque quando eu estou perto de gente que entende as mesmas dores que eu, mas que tem os mesmos sonhos, que tem fé nas outras pessoas, que acredita, que sabe que pode contribuir, que não está preocupado só com o próprio umbigo, com se desenvolver pessoalmente, que entende projeto coletivo e que sabe que tem potencial, que tem coragem. Esse povo que trabalha de manhã, tarde e noite, sabe? Esse povo que vai para a luta, essas mulheres que não têm medo de enfrentar violência política, como a gente tem enfrentado, essas mulheres que não têm medo de enfrentar esses desafios de estar na rua fazendo política, né? É essa gente que eu gosto. Aproveite, então, peça para esse eleitor pedir mesmo. votar em você, acreditar no seu projeto. Pedir de coração, né? E
Sergipe de alma leve, de consciência tranquila, certa de que é possível a gente construir juntas e juntos um Sergipe mais desenvolvido, mais justo, mais humano, em que o povo, de fato, possa ser ouvido, que possa participar das decisões, que possa garantir controle social de política pública, que possa levar o dinheiro para onde o dinheiro precisa chegar, que é na mão do povo de verdade, acabar com a fome, com a miséria, garantir emprego, renda, saúde de qualidade. Isso só é possível quando a gente muda de verdade. E para mudar de verdade, está na hora da gente, está na hora de Sergipe ter governadora, agora é Niuly 50. Queremos agradecer a participação da candidata ao governo de Sergipe, Niuly Campos, aqui no nosso programa Na Berlinda. Acompanhe todo domingo às 8h30 no YouTube. Curta, compartilha, manda para os seus amigos e vamos debater política. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.